Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos falar sobre circuito série, circuito paralelo e circuito série paralelo. Também vamos realizar alguns cálculos. Circuito série. Quando ligamos os componentes de um circuito, um após o outro, temos um único caminho para a corrente percorrer. A característica desse circuito é que a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto, mas a tensão está distribuída entre os componentes eletrônicos. Resistência total de um circuito série. A resistência total de um circuito série é igual à soma das resistências parciais. Resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Como a lei de Ohm diz que a corrente é o resultado da divisão da tensão pela resistência. Então, a corrente total é o resultado da divisão da tensão total pela resistência total. Vamos calcular a resistência total do circuito. A resistência total do circuito é a soma do valor de R1 mais R2 mais R3, somando 5 mais 10, mais 5. Temos o resultado de 20 ohms. Agora vamos calcular a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é o resultado da divisão da tensão total pela resistência total. Dividindo 40 volts por 20 ohms, temos o resultado de 2 amperes. A corrente de 2 amperes está em qualquer parte do circuito e fluirá através de cada resistor. Já a tensão que está sobre cada resistor será proporcional ao valor do resistor. A tensão sobre o resistor R1 é o valor da multiplicação do resistor R1 pela corrente de R1. Então temos 5 ohms multiplicado por 2 amperes. O resultado obtido sobre a tensão de R1 é de 10 volts. A tensão sobre o resistor R2 é o valor da multiplicação do resistor R2 pela corrente de R2. Agora temos 10 ohms multiplicado por 2 amperes. O resultado obtido sobre a tensão de R2 é de 20 volts. A tensão sobre o resistor R3 é o valor da multiplicação do resistor R3 pela corrente de R3. Assim temos 5 ohms multiplicado por 2 amperes. O resultado obtido sobre a tensão de R3 é de 10 volts. No circuito série, a soma das tensões é igual à tensão da fonte que foi aplicada no circuito. A tensão total é o resultado da soma das tensões sobre os resistores R1, R2 e R3. Então, somando as tensões de 10 volts, mais 20 volts, mais 10 volts, temos o resultado da tensão total de 40 volts. Circuito paralelo. Quando ligamos os componentes de um circuito um ao lado do outro, de tal forma que a corrente tenha vários caminhos a seguir, dizemos que este é um circuito paralelo. A característica importante deste tipo de circuito é que a tensão é a mesma em todos os componentes, enquanto que a corrente é distribuída entre os vários componentes. Agora vamos calcular a corrente que circula em cada resistor. A corrente I1 é o resultado da divisão da tensão por R1. Então, 12 volts dividido por 24 ohms nos dá o resultado de 0,5 amperes. A corrente I2 é o resultado da divisão da tensão por R2. 12 volts dividido por 12 ohms. Temos como resultado 1 ampere. A corrente I3 é o resultado da divisão da tensão por R3. 12 volts dividido por 6 ohms. Temos como resultado 2 amperes. A corrente total é o resultado da soma das correntes I1, I2 e 3.
Então temos 0,5 mais 1 mais 2. Temos como resultado a corrente total de 3,5 amperes. Resistência total do circuito paralelo. Quando temos esse tipo de associação, a corrente em cada resistor é independente da corrente do outro resistor que participa da associação. Esta corrente vai depender apenas do valor de cada resistor e da tensão aplicada na associação. Devemos lembrar que a tensão que está sobre cada resistor terá o mesmo valor que a tensão total. A corrente total será igual à soma dos valores das correntes individuais dos resistores. A resistência total do circuito de resistores em paralelo será igual ao inverso da soma dos inversos dos resistores. O valor da resistência total terá seu valor menor que o menor resistor da associação. Para R1, seu inverso é 1 sobre R1. Para R2, seu inverso é 1 sobre R2. Para R3, seu inverso é 1 sobre R3. Para R4, seu inverso é 1 sobre R4. Assim será, para todos os resistores que participarem da associação, o numerador 1 representa o inverso. Vamos calcular a resistência total do circuito abaixo. No exemplo, vamos dar os seguintes valores aos resistores. Para R1, 80 ohms. Para R2, 48 ohms. Para R3, 30 ohms. Para R4, 60 ohms. Agora vamos calcular a resistência total deste circuito. Aplicando a fórmula vamos ter: a resistência total será igual ao inverso da soma dos inversos dos resistores. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Ao realizar o cálculo, temos o resultado de 240. O valor obtido do mínimo múltiplo comum, 240, deve ser dividido por cada denominador e depois vamos multiplicar pelo seu numerador correspondente. Então temos 240 dividido por 80 igual a 3. Multiplicado por 1 igual a 3. 240 dividido por 48 igual a 5. Multiplicado por 1 igual a 5. 240 dividido por 30 igual a 8. Multiplicado por 1 igual a 8. 240 dividido por 60 igual a 4. Multiplicado por 1 igual a 4. A resistência total é igual ao inverso de 3 mais 5 mais 8 mais 4 dividido por 240. O resultado da soma nos dá o valor de 20 sobre 240. E o seu inverso é 240 dividido por 20. E como resultado, a resistência total do exemplo apresentado é de 12 ohms. Outra maneira de achar a resistência total de um circuito paralelo é fazendo a associação de 2 em 2 resistores. Assim temos resistor equivalente 1, R2, multiplicado por R3, dividido por R2 mais R3. 6 vezes 6, 36, e 6 mais 6, 12. Fazendo a divisão de 36 por 12. Temos o resultado de 3 ohms. Resistor equivalente 2. R1, multiplicado pelo resistor equivalente, dividido por R1 mais o resistor equivalente. 3 vezes 3, dividido por 3 mais 3, temos 9 dividido por 6, que nos dá o resultado de 1,5 ohms. Circuito série paralelo, misto. Nosso primeiro passo aqui é reduzir os resistores que estão em paralelo a um único resistor. Temos assim R2 igual 3 ohms, em paralelo com R3 igual 6 ohms. Estes dois resistores são equivalentes a um único resistor, cujo valor é
R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. Temos 18 dividido por 9, que nos dá o resultado de 2 ohms. Agora o que temos como resultado é um circuito em série. Calculando temos resistência total igual R1 mais resistor equivalente mais R4, 3 mais 2 mais 5. Resistência total igual 10 ohms. Cálculo da corrente total. Temos 20 volts dividido por 10 ohms igual a 2 amperes. Cálculo das tensões sobre os resistores. Realizando os cálculos, temos 6 volts sobre R1, 4 volts sobre o resistor equivalente, e 10 volts sobre o resistor R4. Agora falta saber qual é a corrente que circula pelos resistores R2 e R3. Sabemos que a tensão sobre eles é de 4 volts, a mesma do resistor equivalente. Como sabemos o valor da tensão sobre cada resistor, e o seu valor, o cálculo da corrente, é uma aplicação direta da fórmula da lei de Ohm. Cálculo das correntes sobre os resistores R2 e R3. Realizando os cálculos, temos 1,33 amperes sobre R2 e 0,67 amperes sobre R3. Observe no circuito que a corrente que sai da bateria é de 2 amperes. Passando sobre R1, se dividindo sobre R2 e R3, e depois voltando para 2 amperes. O material em PDF, com os exemplos apresentados, está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.